Após luta da comunidade escolar, GDF suspende por tempo indeterminado retorno das aulas presenciais. Vitória da Vida. Depois de muita pressão dos trabalhadores do magistério público, estudante e de mães, pais e responsáveis, o governador Ibanez Rocha decidiu suspender, por tempo indeterminado, o retorno das aulas presenciais na rede pública de ensino na manhã desta quarta-feira, 19 de agosto. Se o governo no Distrito Federal não agisse assim, correria o risco de transformar a capital do país no epicentro epidemiológico do mundo. Diante dos números subnotificados da Covid-19, a diretora colegiada do Simpro-DF vê como única alternativa do governador a suspensão. Milhares de vidas foram poupadas com a mudança de posição do governo ao atender o pleito da comunidade escolar, que tem lutado por meio de várias campanhas do sindicato contra o retorno das aulas presenciais, previstos para ocorrer a partir do dia 31 de agosto, em pleno agravamento da pandemia do novo coronavírus no Distrito Federal. A decisão do governo é resultado do empenho do Simpro-DF, que tem mostrado insistentemente a impossibilidade desse retorno por causa de dezenas de fatores, sobretudo pela aceleração diária e descontrolada da pandemia da Covid-19 na capital do país, que tem batido sucessivos recordes em relação a outras unidades da federação e a outros países, a ponto de chegar à tarde desta quarta-feira com a triste marca de 2.129 óbitos pela Covid-19 e 140.539 contaminados. O retorno das aulas presenciais significaria aumentar muito mais esses números. Luta da vida contra a morte. Não falamos que tivemos uma vitória porque estamos numa luta da vida contra a morte, literalmente. A gente pensa, às vezes, que obtivemos uma vitória, mas quem está vencendo todas as batalhas nesse momento é a pandemia, que continua em alta no DF. Antes de mais nada, o Simpro-DF se solidariza com todas as famílias do DF e principalmente da categoria do magistério público que perderam alguém querido, especialmente com os colegas professores e orientadores educacionais, afirma Rosilene Correia, diretora do Simpro-DF. A diretoria colegiada agradece o empenho da comunidade escolar, gestores, professores, orientadores educacionais, estudantes, mães, pais e responsáveis que dedicaram tempo às campanhas do sindicato, se manifestando para realmente assegurar essa mudança de decisão do governo. Lembra que a entidade fez todo um esforço com várias campanhas, especialmente para alertar a população do risco que ela estaria se submetendo se apoiasse o retorno das aulas agora, no dia 31 de agosto, e alerta, no entanto, para outros problemas relacionados à pandemia que precisam ser resolvidos imediatamente. Primeiramente, temos de dizer que essa decisão já era esperada, porque, como a gente vem insistindo, a situação do DF já apontava para isso. O que poderia esperar de um governador era que tivesse mesmo uma atitude de responsabilidade com a população do DF. Com isso, muitas famílias e trabalhadores ficaram mais calmos, porém não mais seguros. Isso vai ao apelo da gente, à população, que continue com o empenho de sair de casa apenas se for extremamente necessário, observa.
aulas remotas e exclusão educacional. Outros problemas decorrentes da pandemia são apontados pelo Simpro-DF. Um deles, tão urgente quanto a suspensão das aulas por tempo indeterminado, é a exclusão educacional que ocorre em decorrência da pandemia. As aulas remotas estão acontecendo, mas há uma parcela muito grande de estudantes que não está conseguindo acessá-las. Não consegue e não conseguirá se o governo não cumprir sua parte de providenciar as condições e prover os excluídos das aulas virtuais com equipamentos, tablets ou celulares ou computadores, especialmente a banda larga, que se comprometeu a disponibilizar e já tem 1 mês e não acontece. Além de assegurar o direito à educação a essa parcela grande de estudantes sem acesso às aulas remotas, a conexão desses estudantes ofertada pelo GDF irá impedir outras formas de contaminação e até morte de gestores e outros servidores que têm tido de comparecer presencialmente às escolas para entrega de materiais impressos e outras atividades. A diretoria colegiada do Simpro-DF tem alertado sobre os riscos de contaminação e cobrado do GDF a suspensão de todo e qualquer tipo de atendimento presencial nas escolas. Enquanto isso, os gestores continuam expostos ao risco de contaminação e morte por Covid-19 ao prestarem serviços presenciais. Não é somente a suspensão por tempo indeterminado dos estudantes, mas também dos gestores e outros servidores que têm tido a obrigação de comparecer às escolas para cumprirem tarefas presenciais, afirma. No entendimento da diretoria, a realidade do DF, infelizmente, é que agora as aulas serão remotas e, com a decisão desta quarta-feira, foi instituída uma escola virtual que deverá demorar mais tempo do que se esperava. Isso obriga o governo a tomar medidas que ele ainda não cumpriu, embora seja sua responsabilidade, como é o caso de fornecer internet e equipamentos de informática para estudantes carentes para que os prejuízos sejam menores. Teletrabalho extrapola a jornada diária. Outro problema que precisa ser resolvido urgentemente é a jornada de trabalho da categoria. A diretoria observa que hoje os professores estão com uma carga horária maior do que a de costume, sobrecarregados, há muitas incertezas porque é tudo muito novo, portanto é preciso imediatamente definir regras para esse tipo de prestação de serviço que está fora daquilo que estava previsto para a nossa atuação. No entendimento da diretoria, é preciso iniciar de imediato o debate pedagógico, repensar e reorganizar urgentemente os conteúdos ministrados e pensar imediatamente numa proposta curricular para recuperar os prejuízos que os estudantes estão sofrendo este ano, para que, tão logo seja possível o retorno presencial, a gente já tenha também uma proposta pedagógica que possa atender. Ela observa que é preciso ressignificar os conteúdos e promover uma adequação curricular. Diante disso, já solicitamos no contato que ele fez com o Simpro-DF, na manhã desta quarta-feira, 19 de agosto, para anunciar a decisão do governador, o início do debate pedagógico. Vamos imaginar que em 2021 a pandemia esteja absolutamente sob controle, que tenha vacina,
mas não podemos ignorar todos os prejuízos causados pela Covid-19 na vida escolar dos nossos estudantes, alerta.